Que nessa noite em que celebramos o Natal, que de fato o nosso coração possa estar batendo na mesma sintonia, no mesmo ritmo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos nos alegrar juntos aqui no Senhor, sabendo que o Senhor nos trouxe esperança, nos trouxe ânimo, nos trouxe nova vida. O Senhor nos resgatou e nos trouxe uma vida segundo o seu princípio, segundo o seu querer. Eu queria fazer a leitura de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 2, eu quero ler os primeiros 12 versos. Evangelho de Mateus, capítulo 2, os primeiros 11 versículos, que trarão uma palavra de reflexão ao nosso coração, apontando para a pessoa de Jesus, o nosso Redentor. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava dele onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se, com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém, até aí. Gostaria que nessa noite nós pudéssemos refletir e orarmos juntos para que Deus nos ajude a enxergarmos e a entendermos os planos dele para nós, para a nossa família, para a nossa igreja e para a nossa sociedade. Ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus, ter um coração sensível para perceber o mover de Deus na nossa história. Nós vivemos tempos em que podemos facilmente nos distrair. Nós perdemos o foco com muita rapidez. Nós nos acostumamos com informações que são transmitidas por segundos. Nós perdemos o hábito de viver uma vida focada. Nós perdemos o hábito de estar atento àquilo que está acontecendo ao nosso redor e principalmente em relação àquilo que Deus está fazendo. Portanto, que nesse Natal, a nossa reflexão seja também uma oração pedindo para que Deus nos torne sensíveis para ouvir, para ver e para participar daquilo que Deus está fazendo em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida da nossa sociedade. Quando nós lemos o texto traz muitas coisas profundas, porque nós temos dois grupos que eu gostaria de destacar. Nós temos, de um lado, os mestres da lei, nós temos aqueles que são sacerdotes e escribas, e por outro lado nós temos os magos. De um lado, sacerdotes, de um lado, escribas. Sacerdotes eram homens responsáveis pelo ritual religioso. Eram pessoas que tinham como incumbência cuidar da administração, da celebração a Deus. Os escribas eram mestres que liam a Torá, o Pentateuco e até mesmo o livro dos profetas e procuravam interpretar aquilo que estava acontecendo e o que estava sendo transmitido. De outro lado, nós temos magos, homens que saíram da sua terra em busca de um rei que haveria de nascer, o rei dos judeus. Homens que eram orientados e dirigidos pelas estrelas, astrólogos, pessoas que procuravam ter uma percepção, uma sensibilidade
através da própria criação. De um lado, você tem sacerdotes, você tem escribas, você tem aqueles a quem nós diríamos que é o povo de Deus. E do outro lado, você tem os magos, que seriam considerados pagãos, porque eram de outra nação e provavelmente cultuavam outros deuses. Mas, quando olhamos para essa realidade cultural, da maneira como cada um expressava a sua fé, é extremamente gritante no texto, como aqueles que eram considerados pagãos tiveram sensibilidade para ver o mover de Deus na história, enquanto os sacerdotes e escribas não tiveram a mesma sensibilidade. Sacerdotes e escribas ouviram a voz de Herodes, ajudaram o governador que queria perpetuar no poder. Foram homens que acabaram ajudando aquele que tinha intenção no seu coração de matar o rei dos judeus. Quando foram inquiridos, quando foram questionados por Herodes, aonde haveria de nascer o rei dos judeus, esses homens rapidamente informaram, interpretaram as escrituras e disseram: em Belém, de Belém, a terra de Judá, mesmo sendo a menor, ela está entre as principais, e dela sairá o guia, que vai guiar o seu povo, o povo de Israel. Por sua vez, os magos, quando foram questionados por Herodes, eles viram o mover de Deus e retornaram à sua terra por outro caminho, porque sabia da intenção de Herodes em matá-lo. Esses dois grupos mostram homens que podem estar sensíveis e homens que podem estar insensíveis. Representa mulheres que podem ser sensíveis e mulheres que podem ser insensíveis ao mover de Deus na história. Esse texto representa pessoas como nós, que podemos ser sensíveis ao que Deus está fazendo ou podemos ser insensíveis para o que Deus está fazendo. Quando o escritor bíblico narra esse texto e mostra a vinda dos magos do Oriente para o adorá-lo, ele está mostrando que Deus escolhe os seus e fala com aqueles que têm o coração e a mente aberta para ouvi-lo. E o anseio do meu coração nessa noite é que Deus encontre no meio de nós homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que estejam com o coração aberto para discernir a voz dele e o mover dele no meio da nossa história. O que Deus tem para nós, o que o Senhor faz em nós. Herodes, ele queria manter o seu poder. Herodes matou sua esposa, Herodes matou seus filhos, Herodes matou seus tios. A história dele é uma história sanguinária, porque todos aqueles que faziam sombra, que poderiam tomar o seu lugar no trono, aqueles a quem ele considerava uma ameaça ao seu poder, eram assassinados, porque ele queria manter a sua posição. Herodes era um rei ilegítimo. O Senado de Roma o empossou como rei, mas demorou anos para a nação reconhecer Herodes como de fato um governador daquela região. E quando ele escuta a mensagem de que havia nascido o verdadeiro rei dos judeus, ele sabe que o lugar que ele ocupa é ilegítimo e ele procura com todas as suas forças, com todo o seu poderio, com toda a sua força bélica, com todos os seus soldados à disposição, assassinar aquele que poderia tomar ou ocupar o seu lugar. E mesmo sendo isso tão triste, mesmo sendo isso tão frustrante, tão decepcionante, é ainda mais triste para nós sabermos que sacerdotes e escribas não perceberam isso. Sacerdotes e escribas não se deram conta disso. Estavam tão envolvidos com a cultura herodiana, estavam tão envolvidos com o tradicionalismo, com o ritualismo religioso, que não conseguiram ver o mover de Deus na história. A religiosidade, ela tem a sua importância. A religião, ela tem o seu espaço. Mas se nós nos tornarmos só religiosos e não homens e mulheres redimidos, rendidos aos pés de Jesus, nós poderemos não discernir o mover de Deus na história. A religião, ela pode nos cegar, porque o único que tem poder de abrir os nossos olhos é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos faz abrir e enxergar tudo ao nosso redor.
Por outro lado, nós temos o secularismo do governo herodiano. Herodes oferecia muitas coisas. Herodes trazia um status à sociedade que para eles era bom. Trazia uma estabilidade, muitas vezes até mesmo econômica, uma estabilidade social. Trazia algumas coisas que eram importantes para a convivência em sociedade. Mas isso também poderia cegá-los, como cegou. Quando nós olhamos e lemos o texto, nós damos conta de dois grandes perigos que, se não postos diante do Senhor, do Rei da Glória, podem ocupar o lugar de Deus no nosso coração: a religiosidade e a secularidade. A religiosidade, porque podemos ser homens e mulheres que conhecem a tradição, que conhecem a história, mas que não ouvem a voz de Deus, que não discernem o mover do Senhor. Podemos nos tornar homens e mulheres que conseguem se relacionar com os grupos sociais nos quais estão inseridos, conseguem falar a linguagem importante da sociedade moderna, mas que pode, por um deslumbre, ter o coração voltado para tantas coisas e ao mesmo tempo distante de Deus. E nós precisamos voltar para aquele que é Jesus, que nos ajuda a viver uma espiritualidade sadia, sem sermos alienados do mundo no qual estamos inseridos. É viver uma espiritualidade junto a Cristo Jesus, por meio do mover do seu Espírito no tempo no qual estamos inseridos. E os magos que vieram do Oriente presentear o menino Jesus que havia nascido, eles conseguiram discernir o mover de Deus. Mesmo havendo preconceito por parte dos judeus, porque ser mago, naquele tempo, vindo do Oriente, provavelmente da Babilônia, era abominação. Eram pessoas rejeitadas, postas de lado. Mas é exatamente com estes que Deus fala e diz: voltem por outro caminho. Não voltem pelo mesmo caminho que vocês vieram. Por divina advertência, eles foram prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Deus falou com eles. E que Deus possa falar com você. Que Deus possa falar de maneira perceptível, audível ao seu coração. Que você consiga ouvir a voz de Deus falando com você. Que você tenha as suas experiências com Deus, como nós vemos nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela é escrita numa cultura semita, diferente, muito diferente da nossa cultura ocidental. Nós, ocidentais, nós fomos muito influenciados pela filosofia grega. E todas as vezes que nós paramos para pensar sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre o mover de Deus sobre nós, nós temos às vezes uma categoria de pensamento alinhada à ideia de perfectibilidade. Nós pensamos de maneira muito estruturada e dogmática, e nós tentamos colocar tudo dentro de uma caixinha. Esse é o pensamento filosófico grego. Por isso, todas as vezes que as pessoas procuram falar sobre Deus, as pessoas tentam encaixá-la dentro de um conceito formado, dentro de um conceito que é igual para tudo e todos. É a ideia da perfectibilidade. É a ideia de que tudo o que Deus faz tem que ser sempre exatamente igual, porque Deus não pode mudar. É a ideia da perfectibilidade, porque na cultura filosófica a qual nós somos influenciados, se Deus muda, ou ele melhorou, ou ele piorou, e se ele melhorou ou piorou, ele não é perfeito. Essa é a mentalidade que tomou conta da nossa maneira de pensar. Na cultura semita, não existe essa forma de reflexão. Na cultura semita, quando eles pensam a respeito de Deus, Deus é um Deus que se move, Deus é um Deus que age, Deus é alguém que faz algo que é importante naquele momento para mim e que ele vai fazer num tempo diferente, de uma forma diferente para o Paulo Barbieri. Deus, ele se manifesta de uma forma para falar com o Fernando e ele se manifesta de outra forma para falar com a Rose. É um Deus de experiências. Por isso que nós temos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque a maneira como Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó foram diferentes. Porque cada um tinha a sua experiência, cada um tinha a sua necessidade, cada um tinha o seu momento.
Deus é um Deus que transita, que fala, que move. Ele é um Deus que está além da nossa formatação e da nossa reflexão humana. Por isso, sacerdotes e escribas tiveram tantas dificuldades porque às vezes eles tentavam encaixá-lo. Mas os magos entenderam que Deus simplesmente fala e age, Ele move. E Deus, pela sua graça, fez algo que ninguém jamais esperava. Ele se fez carne. Ele se fez homem. Deus se fez homem. Nasceu como homem. Veio como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E através da encarnação, Ele enfrentou todos os problemas que é próprio da natureza humana, para poder dar a sua vida na cruz do Calvário e assim nos perdoar dos nossos pecados. Um Deus que se faz homem, que vive como nós, que se entrega por amor de nós, e que após a sua morte e ressurreição, envia o seu Espírito para viver em nós, para que nós pudéssemos continuar a ter experiências com Ele. Que você possa ter, não só nessa data do Natal, mas durante todos os anos da sua vida, que você possa ter experiências maravilhosas com o seu Senhor. Que você ouça a voz de Deus, que você discirna a presença de Deus, que você consiga enxergar o que Deus está fazendo na sua vida, que você consiga enxergar o que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, que você consiga enxergar o que Deus está fazendo na nossa comunidade, como igreja, que você consiga enxergar o que Deus está fazendo na vida dos seus amigos, seja no ambiente escolar, seja na faculdade, seja em qualquer outro lugar que você esteja, que você veja o mover de Deus, que você ouça a voz do Senhor, que o Senhor possa falar contigo, dizendo: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos viver essa vida diante do Senhor. Os reis, ou melhor, os magos, quando eles vão diante de Jesus, eles oferecem presentes a Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro, que significa realeza. Eles reconhecem que aquele menino é um rei. Incenso, porque eles sabem que aquele menino é divino. Eles sabem que aquele homem não é só homem, ele é também Deus. Totalmente homem, mas totalmente Deus. E mirra. Mirra como símbolo do sofrimento, como símbolo de alguém a quem ele sabe que haveria de sofrer pelo seu povo. Mirra que era usada para as pessoas que morriam, para que elas pudessem ser perfumadas. Esses presentes são entregues pelos magos. Mas o que nós podemos entregar para o Senhor nessa noite? Qual o presente que você pode entregar nas mãos do Senhor nessa noite? O que você pode consagrar a Deus nessa noite? Dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha oferta a Ti. Nós vamos fazer isso juntos hoje à noite. No seu banco, provavelmente aí na sua frente, tem um cartão. E eu queria que você pegasse esse cartão. Se alguns bancos tiverem 100, aonde tiver mais, distribui para o pessoal, por favor. Nesse cartão, você tem um versículo, um dos versículos que nós lemos, dizendo que os magos prostraram-se, adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Estes foram os presentes dos magos, reconhecendo a divindade, reconhecendo a realeza, reconhecendo todo o sofrimento pelo qual Jesus haveria de passar. Mas o que você, o que eu, o que nós precisamos consagrar ao Senhor? O que de mais caro, o que de mais valioso, o que de mais difícil nós precisamos entregar nas mãos do nosso Senhor, que abriu mão da sua glória para se fazer como nós? Passar por tudo quanto Ele passou, se tornar servo e morrer a morte de cruz. O que nós podemos e o que nós devemos entregar nas mãos dEle?
Eu queria que hoje nós pudéssemos fazer algo bem prático também. Entregar algo que talvez seja difícil para nós nas mãos do Senhor. Pode ser uma habilidade que temos, que às vezes usamos para prover o sustento para a nossa família, mas que às vezes não usamos a serviço do reino de Deus, a serviço do bem comum, até porque o sustento da sua família faz parte também do reino de Deus. Às vezes alguma coisa que você não consegue vencer, uma dificuldade, um problema, que o seu ego não deixa, ou que o seu vício não deixa, ou que a sua carência não deixa. Cada um de nós vamos ter experiências diferentes. Como falei na cultura semita, Deus se revela aos seus filhos, aos seus escolhidos, de maneira diferente. E a verdade é que nenhum de nós aqui estamos vivendo o mesmo e exato momento. Talvez o que Deus está falando ao coração do Dudu seja diferente do que Deus está falando ao coração do Alex. O que o Senhor está falando na vida do João Paulo, diferente do que Deus está falando na vida do Pilão. Mas apesar de Deus se revelar de maneira diferente, é o mesmo Senhor que fala a cada um de nós. E eu queria que no verso desse cartão, você colocasse por escrito o que você entrega ao Senhor. Se alguém tiver sem cartão, levanta a mão que a gente vai dar um jeito de providenciar para você. Tem alguém sem? Não? Todos com? Então você vai anotar, porque logo em seguida a gente vai fazer o seguinte, aqui na frente a gente tem 3 caixas de presentes, que a gente pegou lá da época dos magos. Só que a gente reformou, a gente trabalhou com as caixas. E a gente vai entregar de maneira simbólica o nosso presente ao Senhor. Portanto, escreva, feche seus olhos se você quiser para orar, para colocar sua vida diante do altar do Senhor. O que você entrega ao Senhor nessa noite? O que você precisa pôr diante do altar dele nessa noite? O seu tempo? Talvez a gestão do seu tempo tenha sido algo complicado e você não tem conseguido ter tempo de oração, ter tempo de leitura da palavra, ter tempo de comunhão com as pessoas a quem você ama. Talvez você esteja com dificuldades de gerir o teu recurso financeiro, dificuldades de administração, de gestão. Às vezes você tem vivido com uma mágoa no seu coração, dificuldade de perdoar alguém, um membro da sua família, alguém que te fez mal, que te causou algum prejuízo emocional, prejuízo financeiro, prejuízo em vários aspectos, um trauma que causou no seu coração. E por mais que possa ser algo que gere dor em você, Deus se alegra em receber isso no altar dele, porque o Deus que opera, ele é poderoso para transformar a sua ferida, para transformar a sua dor em instrumento de graça, em instrumento de bênção. Deus é o único que pode transformar de uma tragédia algo maravilhoso que possa florir. Por isso, faça a tua entrega. Coloque o seu presente, aquilo que você quer ofertar, diante do altar do Senhor.